Bom, muito bem. Estamos aqui com esta obra, Um Vermelho Encarnado no Céu, que para mim eu considero assim a introdução, hoje em dia, atualmente, para a ufologia esotérica. Se você quiser estudar a ufologia esotérica, vibracional, transcendental, transpessoal, o nome que quiser dar, leia esse livro, tá? Um Vermelho Encarnado no Céu. Você não vai se arrepender, tá bom? Muito bom. Não é caro, né? Pela editora Lumen, do nosso querido Pedro de Campos, inspirado pelo espírito Yoshua Ben-Nun. Bom, estamos aqui no capítulo 10, Metamorfose e Duplicação de Luzes. Aqui já começa contando um caso. Eram 5 horas da tarde quando decolei do aeroporto de Idlewood, em Nova York, rumando para o nordeste através do rio São Lourenço. Estávamos a uns 20 minutos de voo a nordeste do Seychelles e deveriam ser por volta de 21h05 da noite, em horário do Labrador, quando avistei a coisa pela primeira vez, disse o camarada aqui, contou o capitão James Howard ao periódico Sunday Chronicle, quando aterrissou em Londres. Ele pilotava uma aeronave da companhia Bow, e levando consigo 7 membros da tripulação e mais 20 passageiros de viagem. A aeronave rumava de Nova York, nos Estados Unidos, para Londres, na Inglaterra. Seu plano de voo era seguir para Nordeste, acompanhando o Rio São Lourenço, no Canadá, ultrapassar o Quebec, dobrar a Terra Nova e atravessar o Oceano Atlântico até a Inglaterra. Aterrissar nesse país e depois voltar para os Estados Unidos. Simples assim, né? O avistamento do UFO ocorreu em 29 de junho de 1954 em Quebec, no Canadá, a 160 quilômetros do Seychelles, 4 horas após a decolagem do aparelho. A coisa apareceu à distância, como uma grande mancha escura no céu, acompanhada de uma porção de objetos menores ao seu redor. Era semelhante a uma pera suspensa no céu, né, de cabeça para baixo, registrou Richard Hall em seu livro The UFO Evidence. E aí, durante 18 minutos, os objetos acompanharam a aeronave fazendo um voo paralelo, acompanhando o avião. Né? Os extraterrestres ali acompanhando o avião, mas guardando uma distância de 8 quilômetros do avião. Tinham os equipamentos que conseguiam mostrar, né? O enorme objeto era em formato de pera, era acompanhado por 6 naves menores de forma circular, que pareciam guardar a nave-mãe o tempo inteiro, mas fazia isso de modo estranho. Às vezes havia um alinhamento de 3 objetos na frente e 3 atrás. De outra feita, 5 alinhavam-se mais adiante, somente um ficava atrás da nave-mãe, contou o piloto. O copiloto da aeronave, Lee Boyd, um profissional veterano que já tinha voado mais de 500 mil milhas, em seu depoimento declarou: fosse lá o que fosse, havia claramente seres inteligentes no controle das manobras daqueles objetos, e não acredito que qualquer ciência desse planeta fosse capaz de produzi-los. Olha só, entendeu? Além de Boyd e do piloto, outros 5 membros da tripulação viram os mesmos objetos e fizeram declarações muito parecidas. Tá bom? Aí chegou o momento, a nave-mãe foi mudando de formato, está escrito aqui. Exclamou alto um membro da tripulação, aqui na página 153, no parágrafo 1. A nave-mãe está mudando de formato, exclamou alto um membro da tripulação. Com os olhos presos na coisa, todos testemunharam o mais estranho dos acontecimentos. Ela ficou parecida com uma flecha voadora, um imenso avião com asas deltas virando para aparelhar conosco, contou o capitão. Enquanto o caça se aproximava, o UFO aumentou de tamanho, tomando proporções enormes e deixando estupefatos os tripulantes e passageiros do avião. E enquanto a nave-mãe realizava incríveis metamorfoses, dando saltos de sapo no ar, faziam pulsações que se assemelhavam aos sapos. Já imaginou, gente? Um monte de navezinha fazendo assim? No ar. Não, depois essas 6 navezinhas menores, parece que percebendo que estavam sendo vigiadas, observadas pelo pessoal do voo, entraram dentro da nave-mãe, foram engolidos pela nave-mãe. Aí, anos depois, um tal de Dr. James MacDonald
conceituado físico da Universidade do Arizona, numa conferência realizada em Montreal, no Canadá, em março de 1968, 14 anos depois disso ter acontecido, disse numa palestra: nenhum fenômeno meteorológico observado pelo olho humano poderia responder de modo razoável para aquele extraordinário fenômeno visto pela tripulação. Aqui o autor do livro, Pedro de Campos, fala aqui, ó, na página 154, no terceiro parágrafo. O professor James McDonald estava certo de que nenhum plasmóide natural poderia ter produzido aqueles objetos que acompanhavam o avião por 18 minutos, que acompanharam, enganando a experiente tripulação da aeronave ao longo de 150 quilômetros de percurso. E aqui o autor comenta sobre os UFOs que ele viu em Guarulhos aqui, porque o que deu origem a esse livro aqui foram avistamentos que o autor desse livro viu aqui na cidade de Guarulhos. Aqui na cidade de Guarulhos onde nós estamos. Olha aqui, ó. E de fato as 23 fotografias do UFO Guarulhos, que ele chama, mostra a capacidade do engenho em realizar estranhas metamorfoses. Em pleno voo, algo semelhante aos UFOs do Quebec. O estudo científico desse fenômeno muito desperta interesse no meio ufológico, e aqui revela-se muito esclarecedor. Aqui vamos dar um salto e entrar no capítulo 11, quando fala Conferência em Curitiba. O 32º Congresso Brasileiro de Ufologia Científica, realizado em Curitiba, no Paraná, em novembro de 2005, trouxe um panorama atual dos acontecimentos ufológicos vividos no mundo. Dentre as conferências realizadas, o Espiritismo Científico marcou presença e deu ao público uma visão clara da questão. Esse texto é referente à conferência feita por Pedro de Campos, que assim principiou. Ele está aqui fazendo uma autodeclaração do que ele presenciou lá na conferência. Como vocês sabem, o Pedro de Campos, autor desse livro, é espírita kardeciano, tá? E quem é o espírito que ajudou ele nesse trabalho aqui foi uma entidade chamada Yoshua Ben-Nun, tá? É um espírito que ajudou ele nesse trabalho. Então, continuando aqui. Aqui ele fala na página 162, no primeiro parágrafo: vamos refletir um pouco sobre o fenômeno UFO, examinando o caso Flotilhas Mexicanas, mas fazendo conotações com casos vividos em outros países. Em 2 de junho de 1947, quando o comerciante de ferragens Dan Wilmot e sua esposa, sentados na varanda de casa por volta das 10 da noite, viram um objeto brilhante riscar os céus e se perder distante, tipo estrela cadente. Do outro lado da ponta mais estendida da vegetação, eles não poderiam imaginar que aquele acontecimento depois se transformaria no evento mais discutido da ufologia mundial, o caso Roswell. Assim como aquele comerciante, talvez nós ainda não possamos avaliar o evento das flotilhas mexicanas, vividos naquela mesma região. A magnitude desse acontecimento, desenhando nos céus grandes sinais para decifração, talvez pudesse ser qualificado como sendo prenúncio de novos tempos, confirmando assim as profecias feitas na antiguidade. Aqui ele cita já na página 163 o seguinte, fala assim, ó: as pesquisas feitas pela Universidade do México e o trabalho sério dos ufólogos, que os ufólogos são as pessoas que estudam os extraterrestres, a vida, enfim, em outros planetas e a relação intercâmbio com este planeta aqui. O trabalho sério dos ufólogos que examinaram o outro filme, o das flotilhas, deram maior confiança ao resultado das investigações. As centenas de naves observadas naquela região próxima a Roswell em 2005 pareciam uma verdadeira exibição da vida inteligente vinda de outras paragens do universo, do cosmos. Nós sabemos que os UFOs não avisam antes de vir. Eles surgem de repente. Os órgãos de inteligência levam em conta ao menos 3 hipóteses para a casuística geral. Eles falam: a primeira delas, a mais grave talvez, a menos provável, seria saber se o nosso meio é propício à vida deles, visando algum tipo de infiltração na Terra, como se os extraterrestres quisessem tomar o planeta. Gente, isso é coisa de utopia. Eles não querem tomar planeta nenhum, eles têm o deles. E se não tiverem mais o deles, que às vezes já explodiu ou destruíram, tomar a Terra é uma coisa fora de cogitação. Eles sabem que a Confederação Intergaláctica jamais deixaria. Não sei se vocês sabem, existe uma Confederação Intergaláctica que protege os planetas, inclusive a Terra. A segunda casuística, também grave, mas muito provável em razão dos testemunhos, seria fazer experiências com as nossas espécies de vida,
e tentar utilizá-las em benefício próprio, inclusive produzindo híbridos para viver entre nós. Tá? Eu já constatei alguns híbridos, tá? No nosso meio. A terceira, mais cordial e também muito, muito provável, seria para nos mostrar a existência deles, comunicar algo de interesse mútuo, preparando assim um contato mais formal conosco no futuro. Mas isso já acontece, tá? Isso já acontece. E um trecho muito bem colocado aqui na página 165, que o Pedro de Campos e seu mentor colocaram. Ó, lembro aqui que o Dr. Carl Gustav Jung, o mais famoso psicanalista suíço, escrevendo ao Major Donald Cahill, disse: absolutamente nada favorece mais o surgimento de boatos infundados e o pânico no meio da sociedade do que a ignorância. É óbvio que o público de todo mundo deveria saber a verdade sobre os discos voadores o quanto antes. Né? O próprio Jung já conversava sobre isso com autoridades da época. O caso belga UFO triangular ocorreu a 30 de março de 1990. Cita aqui na sequência. Nessa data, o Serviço de Defesa Aérea da Rússia entrou em contato com o Comando das Operações Aéreas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em Bruxelas, informando que um UFO acabava de violar o espaço aéreo russo. O comunicado dava conta de que os caças russos tentaram interceptar o objeto sem obter êxito. Olha que os caças russos são quase imbatíveis, hein? O intruso era detectado por radar e estava se movendo em direção a Bruxelas. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, tá aí o pessoalzinho que estuda geografia, hein? Repassou o alerta para suas bases. A previsão dos russos era de que o objeto atingiria a capital belga em 20 minutos. Dito e feito, foi o que aconteceu. No tempo previsto, a aeronave, ou seja lá o que fosse, estava nos céus da Bélgica, em Bruxelas. Testemunhas viram um artefato triangular de tamanho grande, não era pouca coisa não. O intruso parecia fazer um voo tranquilo, talvez de reconhecimento. Deslocava-se a altura inferior a 200 metros e a velocidade de 300 km por hora. Tudo fora visto, filmado e calculado no radar. Tá? Calculado. Os dois aviões F-16 da OTAN alçaram voo. Quando as aeronaves subiram, o UFO aumentou a velocidade para 1.700 km por hora, ficando à altura de 500 metros. Ele havia detectado de alguma maneira o lançamento dos caças. E quando os radares de bordo se fixaram no UFO, ele percebeu isso e se afastou numa velocidade tão espantosa que, segundo os peritos, a sua força de aceleração teria esmagado quem estivesse dentro. Gente, pode uma coisa dessas? É coisa desse mundo? Não. Não. Tá? Não. Ou seja, os F-16 lá de Bruxelas nada conseguiram e tiveram que voltar à base. Você pode não estar convencido ou convencida ainda da existência dos extraterrestres. Mas uma coisa você pode ter certeza. Por mais que você tenha dúvidas ou simplesmente decida ignorar, você não pode negar que existem fenômenos os quais a ciência não consegue explicar. E por trás desses fenômenos inexplicáveis existem mistérios que vão ser revelados, quer você queira, quer você não queira.